Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Saudação fraterna a você que de casa nos acompanha no Estudando o Livro dos Espíritos. Hoje é o nosso encontro de estudos de número 37. Estamos retornando depois de uns dias de intervalo e aí sentimos saudades, não é, das suas participações, das suas perguntas. E nós vamos hoje, então, receber aqui, estando conosco, a nosso Geraldo Campetti, que é vice-presidente da FEB, a Eugênia Canto, que é colaboradora da Federação Espírita do Ceará, e na interpretação nós vamos contar com a participação da Andréa Beatriz e também da Elaine Batista, que são da Conceb. Hoje a nossa querida Cris Drux não pôde estar conosco por uma questão de internet. Ela está sem conexão, mas estará conosco na semana que vem. Vamos sentindo aqui a falta da Cris. Nós vamos retomar hoje o estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências. E o tema específico será transmigrações progressivas. E vamos trabalhar as perguntas de 189 a 192A do Livro dos Espíritos. Pedimos que você que estudou, que leu em casa, se tem alguma dúvida, tem pergunta sobre o tema, que coloque, por favor, aí na área de texto, no chat, e que sejam perguntas relacionadas com o tema, de preferência, para a condução aqui do nosso estudo. Nós vamos iniciar perguntando ao Geraldo, a questão 189, Geraldo. E desde o início da sua formação, lá no comecinho, o espírito goza da plenitude das suas faculdades? Inicialmente, boa noite, Mano Carlos, amiga querida Eugênia, a nossa Andréia, que está aí nesse trabalho tão bonito, né, da tradução para Libras. Boa noite a toda a equipe desse estudo tão importante, a todos vocês que estão nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. Realmente é uma pergunta muito interessante que está inserida nesse contexto da reencarnação, que é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, não é? O retorno do espírito a um novo corpo físico. É tão importante a gente estudar esse assunto e o Livro dos Espíritos é tão esclarecedor, ele é tão assim didático que facilita a nossa compreensão. Veja, essa pergunta aqui, ela vai nos remeter à resposta que o Espírito da Verdade dá à tão didática questão que Kardec formula, porque se o Espírito desde o início da sua criação já gozasse de uma plenitude, né, das suas faculdades, ele praticamente já seria um Espírito então puro, um Espírito perfeito. Não teria praticamente o que avançar, o que evoluir. Então o que o Espírito da Verdade nos coloca é que não vai gozar então o espírito desde o início da sua formação dessa plenitude das suas faculdades. Por quê? Porque para o espírito, como para o homem, também há infância. Então, tanto nós aqui encarnados passamos por um período da infância, o espírito também, quando criado, quando formado, no sentido de ter atingido o estado da razão, ou seja, quando começa já a adquirir o seu livre-arbítrio gradativamente, ele vai passar por estágios evolutivos. Então, ele passa pelo período inicial, que é o da infância. Ele já não chega à madureza, à maturidade logo de início. Ele vai atravessar experiências, aprendizados, vai passar por provas para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Então, nós temos aqui a explicação do Espírito da Verdade, que coordena todo o trabalho da codificação espírita, que em sua origem, ou seja, desde que o espírito é criado, a vida do espírito é apenas instintiva.
Então, a gente vê de maneira tão interessante aqui, abordando um pouquinho a questão da evolução anímica. Antes de nós chegarmos à condição de espírito formado, e vejam como Kardec é sábio, até por orientação dos espíritos, ele utilizou até certo período, não é, Eugênia, Carlos, né, Andréia, amigos queridos, o espírito com letra minúscula, para se referir aqui ao princípio espiritual. Mas quando já vai tratar da inteligência, que é o espírito formado, ele utiliza o espírito com a inicial maiúscula. Então aqui já estamos falando de fato desse espírito que é formado, mas que na sua origem, não é, quando ele é constituído, de fato chega aos pródromos aí da conquista da razão, não é, como espírito formado, ele de qualquer maneira age de forma praticamente instintiva, porque era o que no estágio anterior se tinha na condição da animalidade irracional. Depois, quando passa ao estágio de animal racional, evidentemente ele já não vai sair fazendo tudo com uma inteligência desenvolvida. Ele vai estar agindo ainda inicialmente de forma instintiva. E por que isso? Por uma questão de segurança. Por que que o animal irracional não erra e, portanto, não está submetido à lei de causa e efeito? Porque ainda não tem essa inteligência desenvolvida, tem uma inteligência relativa que é o instinto. O espírito criado já tem uma inteligência um pouco mais avançada, mas de qualquer maneira, no seu início é muito instintiva, para que ele possa ter a segurança do acerto, porque o instinto não erra, é uma coisa impressionante. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. Então, o espírito recém-criado, chegado a esse estágio, não é, de espírito formado, ele não tem sequer consciência de si mesmo e dos seus atos. Essa consciência, ela virá com o passar do tempo. Ele coloca aqui que mal tem consciência, não é que não tenha consciência. Consciência o espírito tem, porque senão não teria chegado, evidentemente, a esse estágio, não é? Mas ele ainda não tem o domínio, não tem condições, por exemplo, de ter ações mais definidas no sentido de dar um passo tão decisivo, tão assertivo. Por isso o instinto vai orientando nesse início. E encerra aqui essa resposta, o Espírito da Verdade, que a inteligência só pouco a pouco se desenvolve. A inteligência, essa questão da razão, da conquista, ela se dá gradativamente, até para demonstrar, não é, Carlos, Eugênia, André, aqui na natureza, tudo é feito de forma gradativa, tudo é de maneira gerenciada, não há saltos, não há questão assim de milagres e nem derrogação da própria lei. Então tudo é fruto de conquista. O espírito ele vai adquirir através do seu próprio esforço. Por isso que a inteligência aqui só pouco a pouco vai se desenvolvendo. E é bom que assim seja, porque a gente vai conquistar a inteligência pelo esforço próprio. E gradativamente a gente vai evoluindo, e então vamos também adquirindo esta consciência de nós mesmos e desenvolvendo as nossas próprias faculdades. É interessante, Geraldo, quando eu estudo esse tema, medito sobre ele, eu me lembro de Humberto Roden, que foi um filósofo brasileiro católico, não é? E ele registrou uma frase que é completamente espírita. Ele diz assim: Deus nos fez o mínimo possível para que nós nos fizéssemos o máximo possível. Está relacionado com isso, né? Criados simples e ignorantes e submetidos às provas para o nosso desenvolvimento, como o Geraldo muito bem explicou aí na 189. Já vou passar uma pergunta para a Eugênia em seguida. Eu queria só destacar um pouquinho, bastante manifestações aqui do nosso chat. Antes, inclusive, do começo, às 19h26, a Cleia Borges nos cumprimentou e que está muito feliz de estar participando ao vivo pela primeira vez. Então, ela chegou por aqui conosco, é de Belém do Pará, muito bem-vinda. E temos gente de vários lugares, inclusive do Uruguai, que já se manifestou por aqui, olha. Aparecida Cidade também cumprimenta aqui, é lá de Cachoeira de Macau. E, nossa, quantas manifestações maravilhosas, gente. Todos muito bem-vindos. Vamos ver se vocês vão tendo alguma pergunta para colocar para a gente. Fiquem à vontade. E nós vamos, então, aqui, Eugênia, na sequência, olha, questão 190 do Livro dos Espíritos. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação?
Inicialmente, cumprimento carinhosamente o Geraldo, a você, Carlos, uma alegria revê-lo, a Andréia, aqueles que estão no bastidor e, naturalmente, os internautas. Uma alegria estarmos juntos novamente. Dizem os espíritos que é o estado da infância na vida corpórea. A inteligência, ela apenas desabrocha, não é? Então, em acréscimo, vamos dizer assim, ao que Geraldo também explicou, não é? Não tem condição de um espírito nessa primeira encarnação, nessas primeiras encarnações, ter o discernimento desenvolvido. O instinto prevalece e a inteligência só pouco a pouco se desenvolve. E um atributo do ser pensante, além de tantos outros, é exatamente discernir entre o bem e o mal. E isso só se dá pouco a pouco, mesmo no estágio nosso, não é? Aqui, nós, quando dizemos, queremos dizer daqueles que compõem a humanidade terrenal, desse planeta, o planeta Terra. Mesmo nesse nível nosso aqui, a Terra não é um mundo primitivo, né? A Terra é um mundo de provas e expiações rumando para uma condição melhor, de mundo de regeneração. Mesmo aqui, nós vemos que, para nós, espíritos aqui reencarnados, a questão do discernimento do que convém, do que não convém, do que é bom, do que é mal, às vezes constitui um grande desafio. Então, por aí nós podemos imaginar que a condição daquele espírito que está na primeira encarnação, nas primeiras encarnações, para ele ainda é bem desafiador o uso da inteligência, porque ela apenas desabrocha. Muito bem. Geraldo, a Ana Lúcia Brolho, às 20h20, isso aí, ela colocou a primeira encarnação do espírito, ou seja, na sua fase infantil, pode acontecer em qualquer escala da evolução dos planetas, ou seja, pode acontecer em qualquer escala da evolução, ou em qualquer planeta, em qualquer situação da escala evolutiva. Como é que fica isso? Pois é, uma pergunta muito interessante, né? A gente estuda no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos estudando, né? Inclusive, às sextas-feiras, não é isso, manas? Né? A noitinha também, não é? O estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo 3º. Quinta-feira, né? 21h30. Uhum. 21h30 às quintas-feiras, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito importante também, assim como o do Livro dos Espíritos, às segundas. E a gente tem no capítulo 3º do Evangelho, quando Kardec nos explica a respeito da pluralidade dos mundos habitados. E aqui a gente está falando da pluralidade das existências, né, que é a reencarnação, um dos princípios fundamentais. Lá ele se refere à pluralidade dos mundos habitados, que é um outro princípio fundamental também da doutrina espírita, para nos dizer aquela categorização em 5 níveis dos planos, de acordo com a humanidade que os habita. Então Kardec faz esse estudo considerando a evolução dos habitantes do planeta. Então, de acordo com a evolução de cada planeta, você tem também dos seus habitantes, evidentemente, uma coisa está vinculada à outra, você tem essa escala definida em 5 níveis, essa categorização. Então, tem os mundos primitivos. Os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações. Então, geralmente, esses espíritos que estão sendo, né, aqui nessa condição de recém-criados como espíritos simples e ignorantes, né, no estado de espírito formado, né, com esse E maiúsculo, já como inteligência, não é, já um indivíduo, enfim, que já tem uma consciência, mas que vai aos pouquinhos tomando, né, ciência de si, ele vai passar por esses estágios no mundo primitivo. Então, o mundo primitivo é exatamente destinado às primeiras encarnações do espírito, lá no seu início de desenvolvimento. Depois nós temos o segundo nível, que é o mundo de expiação e provas, ou provas e expiações, que é exatamente, né, a Terra que está nesse nível já começando o nível de regeneração, que é esse nível de transição. No mundo de expiação e provas ainda é um império do mal. No mundo de regeneração, para o qual nós estamos indo, se assim o merecermos, há uma espécie de equilíbrio entre o bem e o mal. E o mundo seguinte, que é o ditoso ou feliz, já há o império do bem.
Se no mundo, né, de expiação e provas ao império do mal, no mundo ditoso feliz já existe o império do bem. E nos mundos que são chamados celestiais, né, mundos celestes ou divinos, aí você já tem a encarnação dos espíritos puros, ou seja, é o contraponto do mundo primitivo. Se no mundo primitivo você está começando, né, nós estamos começando, no mundo divino ou celeste nós estamos encerrando esse ciclo, na verdade, porque a gente vai chegar ao grau de pureza, mas sempre continuaremos evoluindo. Então, pode acontecer de num plano, por exemplo, de como é o nosso, né, já nessa transição, ainda ter espírito em estados primitivos, até pode acontecer. A espiritualidade permite isso, está num planejamento, numa programação, para que um possa ajudar o outro. Mas o que, via de regra, acontece é que há planos destinados especificamente para esse tipo de encarnação, dos espíritos nos seus primeiros livros, que são os mundos, então, primitivos. Eu não sei se a gente esclarece, mano, mas aí com o complemento seu e né, também da Eugênia, pode ficar mais clara aí a resposta à nossa amiga. Uhum. Eugênia, quer comentar? Fique à vontade, viu? Se quiser comentar um pouquinho sobre... Uhum. Não, tranquilo. Quando vi a pergunta, eu imaginei exatamente isso que Campetti trouxe, essa gradação que a gente tem tão bem lá no Evangelho, né? E pensando no mundo celeste como destinado à encarnação de espíritos puros, aí já concluímos da impossibilidade de um espírito nas primeiras encarnações ali encarnar, né? Isto. Muito bem. Nós temos aqui um comentário da Maria das Graças Andrade Menezes, às 20h02. Ela disse que aproveitou as férias para começar a assistir, acompanhar o Estudando o Livro dos Médiuns, que ocorre toda terça-feira, às 20 horas também. O Geraldo falou do Evangelho segundo o Espiritismo, às quintas, às 21h30. Nós colocamos na quinta, 21h30, porque tem muita atividade às 20 horas na quinta-feira. E o pessoal tem, pelo menos, mandado informação para a gente, tem gostado do horário. Então, se você está acompanhando lá, faça avaliação também, informa para a gente se esse horário está bom na quinta-feira, não é porque nós estamos avaliando, é uma tentativa, é um horário, assim, um pouco diferente, não é? Mas, e já nos perguntaram também se nós vamos fazer o estudo da Gênese, do céu e inferno. Vamos sim, não é? Mas vamos segurar um pouquinho, mais à frente a gente começa o estudo ali do céu e inferno, depois também vamos fazer da Gênese, não é? Muito bem, então, nós vamos perguntar para o Geraldo aqui, Geraldo, a dos nossos selvagens que aqui ainda nascem, né, que estão vivendo aqui na Terra, são almas no estado de infância? Ainda? Pois é. O que o espírito... Primeiro, um esclarecimento sobre esse termo, né? Selvagem. Hoje nós temos todos esses espíritos como irmãos nossos, inclusive os seres, não é, que ainda não chegaram ao estágio da humanização, de humanidade, os chamados animais, não é? Os próprios vegetais são nossos irmãos. Todos compõem, digamos assim, essa criação divina a quem a gente deve respeito. Nós devemos trabalhar sempre em harmonia, em equilíbrio, como, por exemplo, cuidado com o nosso próprio planeta, não é? Nós estamos no nosso lar, é evidente que a gente quer um lar organizado, limpo, devidamente protegido, assim a gente também tem que fazer com o nosso planeta, né? Essa mãe Gaia abençoada que nos recebe realmente como, né, como uma mãe, como uma natureza que nos protege, e a gente tem que fazer a nossa parte nesse equilíbrio. Então, quando se fala aqui dos selvagens, né, estão se referindo a esses nossos irmãos que estão em estágio, talvez de uma evolução, em níveis ainda que não sejam como aqueles um pouco mais avançados, na inteligência mais desenvolvida. Agora, cabe dizer o seguinte, não nos referimos aqui especificamente aos nossos irmãos índios. E eu queria deixar isso claro aqui, não sei se vocês concordam, mas de tudo que a gente estuda,
estuda na nossa doutrina espírita, a gente verifica que no meio desses nossos irmãos tem muitos espíritos, inclusive, já bem preparados, espíritos maduros, espíritos já com uma experiência larga e com uma sabedoria impressionante. Hoje nós temos na realidade brasileira, inclusive, né, esses nossos irmãos aí que foram criados, né, nessa cultura toda indígena, que são pessoas estudadas, que fizeram faculdade, que têm mestrado, que têm doutorado, que são filósofos, inclusive, né? Nós temos irmãos nossos que estão nos dando aí grandes lições e grandes ensinamentos. E vale dizer que são eles que cuidam muito mais da terra por conta do contato natural que têm, da compreensão da importância da natureza na sua reserva inicial, quando nós, às vezes, com o desenvolvimento, acabamos abusando, né? Quando abusamos, como tem acontecido via de regra, a gente vê mesmo o tratado que foi agora, né, assinado, com passos muito ainda, digamos, pequenos, poderia ter avanços muito maiores, no sentido da conservação do planeta, da diminuição de exploração, não é isso? De recursos naturais, enfim, são abusos que existem e a gente acaba na civilização trazendo uma série de consequências que depois a gente tem que responder. Lembrando que o Livro dos Espíritos aqui nos ensina que uma civilização de fato é considerada civilização quando tem o seu desenvolvimento moral. Né? Então não é só o progresso intelectual, material, tecnológico, informacional, não, é sobretudo moral. Então o que o Espírito da Verdade sabiamente responde? Veja como o Espiritismo ele é atual. Ele é atual porque é a verdade. O Espiritismo é a manifestação, é a revelação da verdade. Então a verdade é atemporal. Não existe nada defasado, atrasado, fora de época. Às vezes a gente vai encontrar uma linguagem, um exemplo contextualizado à época em que Kardec viveu. Isso é perfeitamente natural. Mas a essência do ensinamento está ali totalmente preservada. Por isso, a base é fundamental, não é, Mano Carlos? A gente não pode jamais abandonar o estudo da doutrina espírita nos seus fundamentos, como é o caso aqui do principal livro, que é o Livro dos Espíritos. Então, o que o Espírito da Verdade responde, né? Quanto a essa questão assim, de dizer que, né, as dos nossos selvagens são almas no estado de infância. O Espírito da Verdade vai sabiamente responder que é de infância relativa. Veja que ele não diz que é de infância. É uma infância sim, mas é relativa. Ele faz um complemento. Porque não é de infância absoluta, fala, tá dando o primeiro passo necessariamente, não é infância relativa, pois que já são almas desenvolvidas. Veja lá, olha o respeito que se tem, são almas desenvolvidas e que merecem inclusive a nossa consideração, a relação de forma, não é que seja assertiva, adequada, respeitosa, justa. E aí o Espírito da Verdade conclui, visto que já nutrem paixões. Então, se eles já têm paixões, já denotam um desenvolvimento, que a gente vai ver depois aqui na sequência o que de fato vai representar paixão. Não é? Porque a gente às vezes tem a ideia de que paixão é uma coisa negativa e a gente vai ter a explicação de que não é bem assim. Então, se há paixão, já há um certo desenvolvimento, porque já há interesse no aprendizado, já há inclusive conquista realizada que é compartilhada entre eles e na relação conosco também nós deveríamos estar muito mais abertos para aprendermos com estes nossos irmãos que a gente às vezes chama de selvagens, que não são necessariamente os nossos irmãos indígenas, que nos trazem muitos ensinamentos. Então, para entender, né, mano, com todo o respeito, todos nós estamos, de certa maneira, numa infância relativa, passando talvez aí para uma adolescência, de uma segunda infância para uma adolescência espiritual ainda. E antes de passar a pergunta para a Eugênia, eu queria te colocar, né, para ver para você comentar um pouquinho. O Geraldo tocou nesse ponto, aí de nós estarmos, de repente, entrando aí na adolescência, não é? A humanidade, nos parece, não é, que a humanidade, ainda neste momento, tem muita manifestação de jovem rebelde, não é? Porque, olha só, a gente comparando como o índio se relaciona com a própria terra e como nós, chamados civilizados, nos relacionamos numa exploração esgotadora do planeta, não parecemos mais bem os jovens rebeldes?
Concordo. Agradeço a explicação oportuna do Campete Geraldo, né? Falei Campete, mas são dois, do Geraldo, acerca do respeito que devemos ter pela Mãe Natureza, Gaia, nosso planeta, e o quanto os nossos irmãos indígenas, eles têm esse respeito, eles nutrem esse respeito. Eu concordo com essa conclusão sua, Carlos, e aditaria que aqui no nosso planeta, lamentavelmente, nós ainda vemos existir pessoas que fazem o mal pelo mal, crimes hediondos, coisas terríveis, né? E aí eu me lembrei que recentemente tivemos o ensejo também de dividir o estudo com Geraldo sobre a geração nova. Ali, no livro A Gênese, no item 27 do capítulo 18, né? Exatamente o primeiro item que trata da geração nova, Kardec vai colocar que nesse processo de melhoria do planeta, né, de ascensão para uma condição mais feliz, que estamos pouco a pouco adquirindo, né, nesse processo haverá uma emigração, ou seja, uma saída massiva daqueles que fazem o mal pelo mal. Mas Kardec explica nesse primeiro parágrafo do item 27 que haverá exclusão desses espíritos no seguinte sentido: ou eles vão para mundos inferiores, ou eles reencarnarão em raças, ele usa ainda esse termo, primitivas aqui da Terra, que equivale a mundos inferiores. Então, às vezes o espírito é dotado de grande inteligência, astúcia, sagacidade, é alguém que já desenvolveu o lado intelectivo, mas usa a inteligência para fazer toda sorte de maldades. É ainda um espírito, às vezes, perverso, tão viciado, né? Tão preso ainda a tudo aquilo que que nos distancia da lei de amor, que nos distancia da evolução a que estamos destinados, que ele então, constrangido ou a se retirar, né, porque não cabe mais estar num mundo que ascende para uma condição mais feliz, ou vai reencarnar nessas raças primitivas. Por que estamos dizendo isso? Exatamente em consonância com essa questão que Geraldo falou há pouco, né, que é essa que foi feita para ele, a 191. As almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância, né? Aí aqui, claro, fazendo a distinção entre o selvagem como primitivo, e claro, há aqueles que não estão numa condição primitiva, como ele bem aludiu. Né? Muito bem. Excelente. E na sequência, então, Silmano, quer comentar? É só permitir aí essa colocação que a Eugênia faz, né, com tanta assertividade. É importante a gente só contextualizar o vocábulo raça também, não é? Porque, na verdade, nós todos estamos inseridos no contexto da raça humana. Todos somos seres humanos, porque chegamos ao estágio de humanidade. E, aliás, uma coisa que a gente aprende com o Espiritismo, na pluralidade dos mundos habitados. Todos os seres de qualquer mundo são seres que chegaram nesse estágio, né, de humanização, são seres humanos, independentemente da forma pela qual se apresentam. Isso que é uma coisa tão interessante, né, que a gente acha que vai encontrar seres assim, pode ter um ser, né, que ele vai flutuar ao invés de andar na superfície, ele vai ser subaquático, né, vai viver sob a água, porque o planeta permite, né, essas condições, enfim, vai ter o corpo adequado, mas não deixará de ser humano. Então, aqui no planeta Terra, evidentemente, nós somos da raça humana. Aí nós vamos associando, né, Eugênia, a questão da bondade e misericórdia divinas, que permite exatamente a questão de nós estarmos nos reunindo para aprendermos em conjunto. Às vezes estamos, por exemplo, num estágio em que podemos colaborar com a evolução de um irmão que talvez não tenha chegado naquele quesito no estágio que a gente já atingiu. Assim como nós estamos também num certo, né, nível em que vamos precisar de ajuda de outros que já passaram naquele quesito do nosso nível. Então a sabedoria divina, né, Mano Carlos, permite que nós estejamos sempre com a oportunidade de auxiliar
e sermos auxiliados nesses contextos. Por isso que a sabedoria permite também que renasçam os espíritos entre si, não é? Que sejam um pouco mais inferiores ou mais superiores, mais evoluídos, para poderem se ajudar sempre, né? E a gente vai caminhando assim, claro, cada um fazendo o melhor ao seu alcance. Muito bem. Eugênia, na 191, na resposta, o Geraldo destacou ali que o Espírito de Verdade comenta que esses espíritos, então, reencarnando no que foi chamado ainda nos seus selvagens, não estão, não é, na primeira infância, visto que já nutrem paixões. Nós temos, então, a pergunta 191A, mas eu vou fazer um outro complemento, porque também já tem uma contribuição no chat. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? E nós temos aqui a pergunta do Benedito Leite, da Silva 2020. Esse estudo do Livro dos Espíritos está... espera, não é essa não. É a da Isabela, 2026. O que é exatamente a paixão a que se referem na questão 191A? Há paixões superiores e inferiores? Podemos juntar essas duas perguntas, por gentileza? É muito importante essa pergunta que ela faz, agradecemos, porque o termo paixão é um termo polissêmico. O que é isso? Ele tem múltiplos significados. Por exemplo, quando nós falamos assim, a paixão de Cristo, não é um termo que se usa, sobretudo na época da Páscoa. O que significa aí a paixão de Cristo? Significa o sofrimento do Cristo. Mas paixão também tem o significado daquilo que nos move. É aquilo que, digamos, toma conta dos nossos interesses e nos impulsiona. Nós podemos perceber isso quando estamos no estado de apaixonamento, de enamoramento, né? Quando nos apaixona, aquilo nos move num certo sentido, até para ficarmos mais belos, né? Enfim, mas a paixão, no sentido daquilo que nos move, ela é uma mola propulsora também de grandes realizações. Um cientista, um artista, um desportista, um estadista, todas essas pessoas a quem foram confiadas missões nobres para o gênero humano são movidos por paixões, a paixão pelo ideal, a paixão pela realização. Então, a paixão ela pode sim ser algo que nos impulsione a grandes realizações, a grandes feitos. Contudo, o problema da paixão, que será tratado pormenorizadamente na terceira parte do Livro dos Espíritos, exatamente ali no último capítulo, quando fala da perfeição moral, tem um capítulo, tem uma parte votada exclusivamente para vícios e paixões. E ali será explicado que a paixão se constitui um problema quando ela nos governa, no sentido de que nós somos subjugados por ela e não nós a conduzimos, né? Então, vejamos aí que já há uma distinção. A paixão que move o cientista, por exemplo, a descoberta, né, é uma paixão que não tem uma consequência ruim, negativa, mas a paixão que nos faz cegar ante a realidade que estamos inseridos, a paixão que abraçamos, por exemplo, quando aferramos-nos a posicionamentos, sejam quais forem, aquela que cega, que nos subjuga, aí sim é um problema, né? Espero ter esclarecido o termo paixão. Muito bom, Eugênia. E, Geraldo, a Isabela, às 20h27, ela volta a comentar ainda. Ela diz que não compreendeu o porquê dos espíritos superiores não terem paixões, se só o excesso é que é prejudicial. Aí ela trata das questões 907 a 912, que a gente ainda vai estudar, não é? E ela põe assim, o princípio da paixão se transforma em outra coisa nos espíritos superiores? Olha, se transforma no sentimento do amor. Quando a gente estuda lá a lei do amor, né, numa extensa mensagem, tem vários espíritos ali assinando, um deles é Lacordaire, coloca exatamente, né, que no princípio a gente tem aqueles os instintos, depois você tem as sensações, depois você passa, né, por um sentimento para chegar no amor, que é o estágio mais evoluído. Então nós vamos evoluindo gradativamente. A paixão, ela colocada, e a gente vai ver na resposta aqui, né, que ela não é, ela é uma coisa que desperta o interesse.
a disposição, a vontade. É importante ter a paixão, porque a paixão nos faz ligar a vontade de fazer algo, de conquistar. Se a gente não tem vontade, não tem interesse, nós não temos paixão alguma, a gente vai ser alheio, nós vamos nos distanciar daquilo e aquilo não vai nos tocar para o nosso próprio crescimento. Agora, a paixão, de certa maneira, não deixa de ser um apego. Né? Nesse sentido, a gente precisa trabalhar a evolução. Eu queria fazer aqui, que eu estou buscando no livro Consolador, né, de Emmanuel, que tem aqui várias perguntas sobre a paixão. E tem uma que vai tratar da exterminação das paixões e iluminação da alma. É a pergunta de número 230, só para a gente ver, porque aí para esclarecer a resposta, viu, Manto, que a nossa amiga está perguntando. Como é que a gente vai iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? É a pergunta que foi feita. E Emmanuel respondeu o seguinte: esse esforço individual, portanto é um esforço individual, deve começar com autodomínio, com ter domínio sobre si mesmo, com a disciplina dos sentimentos egoísticos, então disciplinar os sentimentos que ainda são egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Então nós só de fato vamos evoluir quando exterminarmos essas paixões. Paixões nesse sentido, porque nós já teremos, quando mais evoluídos, sobretudo purificados, o interesse espontâneo, porque já teremos desenvolvido o hábito que já vai ser espontâneo, natural, o bem em nós, porque nós já teremos internalizado e desenvolvido esse bem. Então não precisaremos fazer aquele esforço que a gente faz ainda, não precisaremos ser despertados pela paixão, porque aquilo já se tornou um sentimento conquistado. Aí fica tudo muito mais concernente à lei divina, no estágio evolutivo em que a gente se encontra. Se estamos nos primeiros passos ainda, a paixão ela é forte. À medida que a gente vai evoluindo, é um sentimento de um amor muito mais enobrecido, muito mais significativo. Então por isso que Emmanuel fala aqui, que a gente precisa trabalhar o extermínio, e é o que a Eugênia estava falando na terceira parte, quando vai culminar, não é, o estudo das leis morais, exatamente falando da perfeição moral, quando fala das virtudes e dos vícios. Então nós precisamos trabalhar a conquista de virtudes e a erradicação de vícios para a gente poder evoluir. Então a paixão nesse sentido, se não é uma coisa ruim nesse estágio de desenvolvimento inicial, porque nós temos que ter o interesse, a motivação. Depois de evoluído, a paixão ela já foi algo superado, porque a gente já vai ter outros níveis mais avançados do estado da expressão do espírito em si, no sentimento, no amor, na fraternidade, na solidariedade. O espiritismo é tão maravilhoso, não é? O que muitas vezes incomoda, a pessoa pode ficar pensando, puxa, então eu sou inferior porque tenho paixão. A paixão está te motivando para o desenvolvimento do sentimento superior, do interesse pelo próximo, não é? E do desenvolvimento do amor. Gente, eu queria destacar aqui alguns comentários, né? A Márcia Marques, logo que começou o nosso estudo hoje, ela cumprimentou e disse que delícia esse retorno. A Cris com substituição luxuosa de Geraldo Campetti. Na verdade, o Geraldo era o convidado mesmo hoje, a Cris não pôde, infelizmente, estar conosco, não é? Maria das Graças Andrade Menezes diz assim, começamos bem com o retorno de Eugênia também, gosto muito das suas explicações. Olha aí, Eugênia, que legal, né? E nós temos o Benedito Leite, dizendo que o estudo do Livro dos Espíritos estava esperando com muita satisfação. E aí agradeceu, não é, por esse estudo. Esse estudo, gente, é o que vocês estão fazendo dele. Nós simplesmente vamos à codificação, vamos ali ao Livro dos Espíritos, trazemos as perguntas, vocês vão trazendo os complementos das dúvidas que têm, do estudo que fazem, do interesse, e os nossos companheiros entrevistados vão, então, tentando aí fazer o máximo para atender, não é? E o Ângelo, às 20h26, perguntou se o Carlos e o Geraldo são irmãos. Sim, nós somos irmãos, consanguíneos e de alma. Então, estamos juntos aí nessa encarnação, resgatando o nosso passado naturalmente, que é de muitos compromissos, mas tentando desenvolver essa consciência espírita tão fundamental, não é? Para este momento evolutivo do nosso planeta. Então, é muita honra, né, mano? Estamos trabalhando juntos, né, mano? Isso, graças a Deus.
E a Isabela, bom, a gente já comentou isso da Isabela, vamos aqui, Eugênio André Luiz Polimene de Mesquita, ele diz, se Deus permite espíritos ainda na infância reencarnarem na Terra, este seria, de certo modo, seriam absorvidos de certos delitos, uma vez que não têm consciência de si mesmos? Deu para entender a pergunta? Absolvidos, né, talvez? Na realidade, seria absolvidos, né, de repente. Para todos nós, há também essa gradação nas penas que sofremos, engendradas por nós mesmos, há também uma gradação vinculada à responsabilidade, ao grau de consciência, né? Então, não é que haja, assim... Esse termo absolvição é um termo assaz bastante sofisticado, eu diria, para essa situação específica, né? Não que seria... Tudo na lei de Deus contrabalanceia a necessidade evolutiva do espírito com a necessidade de expiar os seus erros, levando em conta a sua capacidade de discernir, não é? Então, eu não diria absolvição, mas eu diria oportunidade em face às circunstâncias que ele engendrou para si e às suas possibilidades futuras, né? Não sei se deu para compreender. Mano, se permitir, a explicação da Eugênia é claríssima, né? Não é nem aqui um complemento, mas isso nos permite trabalhar um pouquinho a questão da lei de causa e efeito. Isso. Porque Kardec coloca com muita clareza, não é, Eugênio? Lá no capítulo 7 da primeira parte, quando vai trazer o Código Penal da Vida Futura, em 33 artigos. E o 33º, ele culmina, né, com esse... Do céu ao inferno, é isso, né? Céu e inferno, a primeira parte, no capítulo 7, quando vai falar exatamente desse Código Penal da Vida Futura, que muito bem a gente traz para a vida presente, porque a oportunidade da gente estudar, não é, sobre a nossa própria existência e já nos beneficiando desses conhecimentos para não chegar no plano espiritual e sermos, né, pegos de surpresa. O Espiritismo nos traz essa grande oportunidade da gente ter conhecimento de causa, daí a fé ser raciocinada. Nós acreditamos sabendo porque, na verdade, é mais que uma crença, é uma certeza. A fé é a certeza de se conquistar, né, aquilo que está se esperando. Então, quando a gente vê essa questão, né, que é tão bem colocada, a gente vê que a lei de causa e efeito não é uma punição, não é um castigo. Ela rege os nossos destinos, mas ela não faz, por exemplo, como Allan Kardec explica muito bem, que a cada um é dado segundo as suas obras pela questão da meritocracia. Então cada um vai receber segundo o que faz, segundo inclusive com o que deixou de fazer, porque nós temos a corresponsabilidade também pela omissão, mas ninguém vai pagar pelo que não deve. E mesmo diante do que nós devemos perante a lei divina, quando nós nos afastamos dos cumprimentos dos nossos deveres, que é o caminho natural, é o caminho espontâneo, é o caminho normal, que é o caminho divino, é caminharmos de retorno ao Pai. Por isso nós somos, né, criados, e para colaborarmos na sua obra, evidentemente. Se nos afastamos desse caminho, pelo mau uso do livre-arbítrio, pela prática do mal, enfim, é evidente que nós vamos ter que responder por isso. E essa resposta, ela é de acordo com o nível evolutivo em que a gente se encontra, porque a cada um é dado segundo suas obras. Como não é uma lei punitiva, ela enseja a educação. A nossa libertação, inclusive, através do trabalho, do bem ao próximo, da prática da caridade. Não é isso? Não precisa só sofrer, só passar provas, né, para resgatar, eu tenho aquela coisa penosa. Não, né, eu preciso ficar preso se eu empreendi alguém. Eu tenho que morrer se eu matei alguém. Não existe essa punição arbitrária assim, porque a lei é de justiça, mas é de bondade. É uma justiça boa e uma bondade justa. Por isso que a justiça precede a revelação do amor. Primeiro a justiça, que é a base do amor. Porque quando o amor vem, já vem com consciência, não é? Porque a justiça já abriu esse espaço para o discernimento, para o entendimento. Então, só para dizer, não é, que nós vamos ser regidos pela lei de causa e efeito, sim, mas com esse amor. Como Kardec deixa bem claro, a cada um é dado segundo as suas obras, e com o uso do livre-arbítrio a gente pode muito bem acertar, deixar de errar, porque a gente não precisa errar para evoluir.
não é? Não precisamos errar para evoluir. A gente costuma dizer, né, mano, que o erro é humano. Não, acertar é que é humano. O erro é um desvio. Não está na lei natural, não está na lei divina, não está na lei moral. Né? Errar é um uso inadequado do livre-arbítrio. E a gente vai responder por isso naturalmente. Mas nós temos o dever, uma vez que erramos, de aprender com as lições que os erros nos trazem. Muito bem. Nós queremos fazer um destaque aqui. Cristina Pascucci, às 20h35, deu boa noite e disse: aqui é surda de São Paulo. Muito bem-vindos, né? Por isso que nós temos aí, ficamos muito agradecidos à Concebe, as nossas irmãs fazendo a interpretação do nosso estudo. Os nossos irmãos com a dificuldade de ouvir são muito bem-vindos, estar conosco, uma satisfação imensa mesmo, nós podemos estudar juntos. E aqui, Eugênia, uma pergunta do Paulo Dantas, às 20h31, não é? Como o ser pode autodesignar-se no processo da transmigração frente às fronteiras da evolução e da morte, de lá para cá e daqui para lá? Olha, eu confesso, Carlos, que eu estou com um pouco de dificuldade de compreender o que o nosso irmão colocou. Não sei se Geraldo pode dar alguma luz, ou você mesmo. Eu acredito que ele colocou como é que a gente pode se autodesignar dentro desse processo, estando reencarnando, ora no mundo espiritual, ora aqui. Eu creio que é disso que ele está tratando, não é? Então, nesse processo nós vamos evoluindo, ora lá, ora aqui, fazendo o nosso processo evolutivo. Kardec Nesse coloca sentido, isso como espírito errante, né? Então, isso, quando você clareou, para mim, Kardec dá o nome de errante ao espírito que ainda tem necessidade de reencarnar. Então, nesse sentido, seria espírito errante, né? Mas não que seja uma necessidade, né? Com todo respeito ao irmão que perguntou, não que seja uma necessidade de nós autodesignarmos assim, porque essa nomenclatura ela já existe, dada pelos espíritos a Kardec, né? Isso. Muito aclarador. Para dizer, né, um dos princípios fundamentais do espiritismo é a lei de evolução. Então, o espírito ele nunca retrograda. Ou seja, a gente nunca perde o que adquiriu, sempre estamos evoluindo. Podemos até temporariamente ficarmos estagnados, né, parados, mas pela própria lei da natureza, como a lei de evolução faz parte da natureza, nós vamos ser impulsionados em algum momento, notadamente nesses períodos de transição, não é, Eugênia? Como está acontecendo agora, não tem muito como, vou ficar aqui observando a beatitude contemplativa, não, vou ficar usando meu livre-arbítrio para não fazer nada. Meu amigo, não dá para não fazer nada não, ou você vai ser deportado, exilado, ou você faz alguma coisa para ver se a gente melhora, porque os tempos chegaram, né? São esses tempos finais. Então nós todos somos espíritos que em evolução. Acho que a melhor maneira de designar a gente, nós somos espíritos em evolução, temporariamente encarnados, revestidos então de um veículo físico, mas somos espíritos imortais e que vamos nessa transmigração progressiva. Veja que Kardec sabiamente cataloga como no plural, a expressão ela é plural, transmigrações progressivas. Porque nós temos aí uma sucessividade. Realmente o nosso amigo, ele fala no sentido de ir e vir, né? A gente está desencarnando, está reencarnando. É a nossa condição. Vai chegar um momento em que a gente vai estar numa condição diferente, mas por hora é esse ir e vir exatamente no processo evolutivo como a gente conhece no nosso estágio. Muito bem, a Marisa Torres, Geraldo, das 20h34, diz assim: poderíamos associar paixões a instintos? Poderíamos, porque a paixão ela está mais próxima do instinto, não é? É uma espécie de transição, não é? O instinto é uma inteligência relativa. A paixão é o que vai nos motivar à busca, à conquista, ao interesse de algo, não é? Que a gente precisa. Muitas vezes a gente tem um interesse ainda egoístico, que é aquilo que a gente tem que trabalhar dentro de nós, que é de onde, inclusive, se originam todos os vícios, conforme a gente vai estudar lá para frente, o que a Eugênia já deu aí, né, um spoiler aí inicial, né, que a gente vai chegar lá nas virtudes e nos vícios. Então,
O instinto é como se fosse um intermediário, né? O animal tem um instinto, aquele instinto que é uma inteligência relativa. Aí nós, seres criados, né, como espírito, temos essas paixões, que a gente já tem um desenvolvimento também do instinto já voltado para uma inteligência um pouco mais aprimorada, que já denota uma certa evolução. Até chegarmos depois a outros níveis, como, não é, do sentimento mais apurado até a conquista do amor, que é o amor sublimado, né? O amor fraternal solidário que todos nós, então, vamos adquirir um dia. Eugênia, a Selva Braseiro 2036 pergunta: poderíamos dizer que nos espíritos superiores a paixão seria o amor, entrega, amor, doação incondicional? É uma questão de nomenclatura, né? Mas, conforme Geraldo já destacou, o espírito superior ou espírito puro, que é uma ordem ainda além, né, dos superiores, eles não nutrem paixões. E achei muito oportuna a pergunta anterior, a qual queria também fazer uma contribuição ligeira, sobre instintos e paixões. Quem desejar estudar melhor essa temática, Kardec abordou no capítulo 3 do livro A Gênese. Quando ele trata do bem e do mal, ele vai falar do instinto e da inteligência. No item 18, ele vai dizer que há sim uma imbricação, num certo momento, de instinto e paixão. Contudo, ali é reforçada a ideia de que o instinto nunca se engana. Por exemplo, vamos dar um exemplo de ato instintivo. Tudo que é instintivo é involuntário, é espontâneo. Por exemplo, nós aqui estamos piscando o olho, a pálpebra pisca involuntariamente. A respiração são atos instintivos, ocorrem espontaneamente num automatismo que é conquista da evolução. Não é? Então, isso caracteriza o instinto, não há um raciocínio, não há uma deliberação, ele funciona. Agora, a paixão, ela pode viciar o instinto no seguinte sentido: nós, seres humanos, que nutrimos paixões, o animal não nutre, nós podemos, por exemplo, por sermos subjugados por certas paixões, viciar o sexo, viciar a alimentação, não é? O animal, quando ele se sacia, ele não come mais, não é? Mas nós viciamos, né, porque temos o apetite, queremos satisfazer o apetite, não o estômago, né? E aí vem toda sorte de viciações por conta da distorção que a paixão enseja. Né? O abuso, né, Eugênia? O abuso, exatamente. Agora, vale a leitura, né, no livro A Gênese, porque Kardec vai lançar algumas hipóteses acerca do instinto, vai reforçar que são hipóteses, e vai fazer uma análise de instintos e paixões, nesse item 18, não é? Excelente, Eugênia. E aí, gente, a gente aproveita para destacar, já tínhamos até pensado em comentar isso um pouco antes. Vocês estão percebendo, quem está iniciando o estudo do Espiritismo, o Livro dos Espíritos é como um plano que depois é desenvolvido por Kardec nas outras obras. Então, é como o alicerce da própria codificação. Então, das partes do Livro dos Espíritos nascem os outros livros. É por isso que o Geraldo, a Eugênia já fez várias citações, ou da Gênese, o Geraldo citou o céu e o inferno. Nós vamos encontrando o desenvolvimento das ideias que estão ali colocadas no Livro dos Espíritos, nos outros livros, como o próprio Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e o livro A Gênese. Então, é muito bom nós estarmos atentos para esse estudo cruzado que a gente um dia pode fazer, como não é a pessoa que se dedica ao estudo do Espiritismo, não é? Mano, tem uma questão aí sobre o erro. Eu não sei se é Rafael quem pergunta. Sim. Eu queria só aproveitar a oportunidade, está em 2051, não é? Veja bem, Rafael, porque a gente costuma muito assim comparar a nossa situação com uma situação que talvez fosse a normal, não é? Eu digo assim, muitas coisas são comuns para todos os demais. Exatamente, porque o que é comum, o que a maioria acaba fazendo,
mas nem sempre o comum é o normal. O normal, no meu entendimento, é o que está no caminho do natural, que é o divino. Então, na questão de número 120, que a gente já estudou aqui, Kardec pergunta sabiamente ao Espírito de Verdade se o Espírito precisa, para chegar ao caminho do bem, passar pela fieira do mal. E a resposta que o Espírito da Verdade dá é pela fieira do mal, não, pela da ignorância. Ou seja, nós passamos pela fase da ignorância para chegar ao bem, não passamos pela fase do mal para chegar ao bem. Então o mal não faz parte, assim como o erro, não faz parte do planejamento divino no progresso do espírito. É uma escolha nossa, como muito bem Kardec explica, e foi citado pela Eugênia, no capítulo 3º de A Gênese, que está dividido em 3 itens maravilhosos, que o primeiro deles é a origem do bem e do mal, não é? Depois vai falar do instinto, não é, da inteligência, e vai falar também da alimentação dos seres, animais, enfim. Então é muito interessante isso, para a gente verificar que não precisa cometer erro. Né? Entendendo o erro aqui como, né, o pecado errou o alvo, a gente errar o alvo, nós sempre podemos acertar o alvo. Falar, mas Campete, nem sempre a gente acerta o alvo. Sim, não acertamos o alvo porque a gente faz escolhas equivocadas. Não significa que a escolha equivocada está no nosso plano, porque ninguém nasce para errar. Nós nascemos para acertar. Então, o erro não faz parte desta lei divina planejada para nós. Agora, evidentemente, na sua inteligência e na sua sabedoria, Deus se utiliza do próprio mal para gerar o bem. Tanto é que o bem não é gerado o mal não é gerado por Deus. Deus só gera o bem. Nós, como seres humanos, é que geramos o mal. O animal também não gera o mal, o irracional. O animal racional, que tem a razão, que acaba usando seu livre-arbítrio, que se equivoca e está sujeito à lei de causa e efeito. Mas nós não precisamos errar para evoluir. Agora, a gente tira, evidentemente, das lições dos erros o nosso aprendizado. Tá certo? É só para deixar isso claro, porque está no próprio Livro dos Espíritos, a questão número 120. Ok, e Eugênia Cristina Malta de Andrade, às 20h47, relacionado com esse assunto, diz assim: a humildade de reconhecer os erros, melhorar, continuar evoluindo com amor, sem enveredar pela culpa, seria mais proveitoso do que esperar pagar pelos erros cometidos? O amor cobre? Esse é exatamente, o amor cobre a multidão de pecados, né? Pecado aqui entendido como o erro, não é? Mas, assim, isso é o razoável, a humildade de reconhecer os próprios erros, o arrependimento, não é? Essa obra que Geraldo citou, o Céu e o Inferno, é uma obra pródiga de exemplos de espíritos que deram seu testemunho no plano espiritual do quão se arrependeram e de quão doloroso é o remorso. E no mundo espiritual, o condão que o arrependimento tem, o remorso de abrir as possibilidades de percepção do espírito até para a ajuda que lhe é endereçada e oferecida, né? Como também André Luiz narra na sua primeira obra da série Vida no Mundo Espiritual, Nosso Lar, que ele só pode perceber o auxílio, o amor a ele endereçado por Clarence, por sua mãe, quando ele se arrependeu. Então, a falta de humildade para arrepender-se, ela nos coloca nessa situação de endurecimento, obsta, impede que nós percebamos o amor de Deus a nós endereçado, que sempre é pródigo, rico de nos ofertar novas possibilidades. Não é? Então, acho que ela conseguiu resumir esse processo, humildade para reconhecer que errou, arrepender-se e dar-se uma nova oportunidade, porque Deus, que é Pai e Mãe de amor de todos nós, nos concede inúmeras e infinitas oportunidades incessantemente. Muito bem. Geraldo, nós temos um comentário aqui às 20h41, só para referência. Que privilégio ter um irmão estudando e praticando a doutrina espírita. Bela programação vocês fizeram antes de renascer, né? Nós devemos isso à nossa família, né? Que pelas dores chegaram ao espiritismo antes da nossa reencarnação.
Graças A a Deus. prática, nós estamos no esforço da prática, né, mano? No esforço, Ainda né? longe. Como o Nestor dizia, né? Eu disse assim para ele, Nestor, está trabalhando muito? Ele disse, me movimentando com certeza. Vamos ver o resultado para ver se é trabalho mesmo, né? O Nestor Mazotti foi presidente da FEB, né? E a Alvina Borges comenta, Siqueira do Carmo, aqui, 2045. Carlos, eu iniciei bem depois o estudo, consegui assistir todos os 36. Muito bem. Está aí à disposição no site da FEB, todos os nossos estudos. Quem perdeu algum ou não começou lá do início, tem a oportunidade de acompanhá-los todos, não é? Geraldo, vamos então aqui à pergunta 192 do Livro dos Espíritos. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Olha, eu queria destacar uma vez mais a genialidade de Allan Kardec. É impressionante. Ele pergunta no primeiro item, né, 189, se desde o início da sua formação goza o espírito da plenitude das suas faculdades, para depois culminar esta sequência aqui, né, de pelo menos do que foi separado para o estudo de hoje, que é bem interessante, que ele vai e faz uma sequência de perguntas para chegar no ponto onde ele vai indagar exatamente isso que o Mano fez aí a leitura. Quer dizer, o espírito ele pode ter um proceder impecável, então ele já vai na vida atual, transpõe logo todos esses graus, né, do aperfeiçoamento, e aí ele já pode se tornar um espírito puro, sem passar aí por outros graus intermediários. Olha que interessante. A gente vê que ele faz a pergunta de uma outra forma, para que tenha maior desenvolvimento na resposta, né? E que o Espírito da Verdade responde. Assim como na primeira questão 189, né? O Espírito não goza de todas as suas faculdades, né? Logo na sua formação, aqui também a resposta é não. O Espírito não dá conta assim de numa única existência, de repente ele vai conseguir atravessar todos os degraus e chegar ao grau de pureza. O que o espírito pode fazer numa existência é dar um salto. Ele pode até dar esse salto porque não é uma coisa fora da natureza, mas é porque ele se esforça tanto que ele pode galgar vários passos numa única oportunidade. Eu não preciso, por exemplo, subir cada degrau. Às vezes eu posso, numa encarnação, subir 2 degraus nessa escala evolutiva, por que não? A depender do uso do livre-arbítrio que eu fizer. Então a resposta que o Espírito da Verdade dá é não. Não há como, né, que a gente avançar logo tudo de uma vez só. Pois que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Então aquilo que a gente julga perfeito está longe da perfeição. Porque perfeito às vezes é o que a gente está conseguindo enxergar, não é? Conseguindo visualizar. Mas para nós, para o nosso alento também, viu, Mano Carlos, Eugênia, Elaine, amigos queridos que estão nos acompanhando, amigas queridas, a gente vai se tornando perfeito, porque somos perfectíveis, em cada passo que nós damos, em cada dia da nossa existência. Porque se a gente se esforça, faz o máximo ao nosso alcance, nós estamos cumprindo a nossa meta. No dia seguinte a gente vai cumprir a meta. Aí na semana, no mês, no ano, chega na existência, opa, eu fiz o melhor ao meu alcance. Então eu, diante da perfectibilidade, como espírito imortal que sou, fui perfeito relativamente, porque isso. O absoluto só cabe a Deus. Então ele diz aqui, o Espírito da Verdade, há qualidades que lhes são desconhecidas a nós, não é? E incompreensíveis. Nossa, tanta coisa que a gente ainda não sabe, sequer tem ideia, não é? Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta, que só cabe a Deus, não é? Dá-se com o Espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também o mesmo acontece com o enfermo, que para recobrar a saúde tem de passar pela convalescência. Veja, não há uma coisa miraculosa, mágica. Tudo é fruto do esforço.
Demais ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Ah, Espírito da Verdade, ele coloca já logo todas as sementes aqui, porque é impressionante. Essa questão da evolução, né? Tanto da parte intelectual, da ciência, quanto da moralidade, do amor, é impressionante. A nossa evolução se completa com essas duas asas, como Emmanuel coloca claramente em O Consolador. Se somente se adiantou num sentido, importa também que se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Veja, são vários níveis. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que lhe seguirem. Ainda termina com esperança, né? Você veja aí dizendo que a gente pode, numa encarnação, dar vários passos para depois simplificar a nossa caminhada que virá aí no porvir. Muito bom. A gente pode colocar assim em resumo: a medida da evolução de cada um de nós é exatamente quando nós realizamos todo o bem que está ao nosso alcance a cada dia da nossa existência. E Eugênia, 192A, Kardec insiste com os espíritos, não é? Pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Vou ler para não falsear e para ficar bem claro para todos nós. Sim, sem dúvida, pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente permanece sempre no mesmo ponto. E aí eu pego carona nessa última frase da resposta dos espíritos para dizer que no comentário de Kardec, a questão 191, lá no finalzinho, ele diz que do mesmo modo que há dias na nossa existência presente que nós não avançamos nada, porque fomos preguiçosos, negligentes, na vida do espírito também há existências corpóreas que ele não avança nada, porque foi negligente, né? Mas, como o Geraldo lembra, nós podemos dar aquele esforço, aquele gás para, em vez de avançar um degrauzinho, quiçá avançar 2, não é? Muito bem. Olha só, nós temos uma pergunta aqui, nós estamos chegando quase no momento de encerramento. Às 20h49, José Luiz dos Santos, ele disse assim: boa noite. Pelo que entendi, essa passagem para o mundo espiritual e quando retornamos reencarnado, estamos subindo um degrau na lei do amor? Eu vou responder isso, já bem rapidamente, que a gente vai passar para a pergunta seguinte. José, não é pelo simples fato de reencarnar que a gente evolui. O indivíduo pode passar pela encarnação inteira, desencarnar e não crescer nada, porque não fez o esforço, ficou ocioso, foi negligente. Então, o que faz evoluir é o nosso esforço, estando encarnado ou estando no mundo espiritual. É a nossa dedicação de aprender nas diversas circunstâncias em que nós nos encontramos. Então, sempre é uma questão realmente do esforço pessoal. E aqui o Agenor colocou: quando reencarnamos, temos necessidade do período de infância. Quando, no período de transmigração, o espírito tem plena consciência dos seus atos, o Geraldo respondeu isso, né? Então, a própria consciência, ela se desenvolve também com o tempo. Nem sempre o espírito tem consciência de tudo, não é? E há espíritos que desencarnam e não têm plena consciência do que ele realizou logo de saída. Mas outros já têm uma consciência mais ampliada, digamos assim. Mano, e rapidinho aqui, e no período da transição, é perfeitamente natural que haja a confusão. A confusão, aí sim, ela vai fazer, digamos, parte desse momento que a gente está vivendo. Entendendo com o Emmanuel que tudo que nós estamos atravessando não é necessariamente a vontade de Deus, é a consequência da nossa inconsequência. Nós agimos de maneira inconsequente, hoje nós estamos sofrendo as consequências, faz parte da lei. Não é porque Deus quis, Deus não pune, Deus quer que nós sejamos felizes, Deus não castiga, Ele nos liberta, né? Ele nos educa. Então, veja, são escolhas nossas. Agora, a gente pode, de fato, com firmeza, diante dessa confusão que surge, né, como Paulo nos fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, em tudo nós somos assim,
assim, atribulados. Porque a tribulação está aí, vem de fora, tanta coisa acontecendo, mas não nos cabe ficar angustiados. Em tudo nós somos também perplexos. Nossa, a gente fica admirado. Meu Deus do céu, qual é a novidade hoje, né? Qual é a bomba que vem? Mas não nos cabe ficar desanimados. Então isso é muito importante, seguir em frente. O momento da transição de trânsito não é de conforto. É natural que a gente se sinta um pouco incomodado, porque nós estamos em movimento, estamos numa passagem de um nível para o outro, e quando da desencarnação há uma perturbação que faz parte da nossa condição, assim como também quando a gente reencarna. A gente entra bem no estado de perturbação, porque estranha os estados em que nos encontramos, até a gente ter essa travessia de forma mais espontânea, natural, pela conquista evolutiva que a gente realiza com o tempo e com esforço. Muito bom. Aqui na Lúcia Brolho, 2054, diz: sei que não faz parte desta aula, aqui é um estudo, tá bem? Mas gostaria de uma orientação de como fazer esse estudo cruzado em casa. Você pode fazer em casa ou no Centro Espírita. Há um livrinho que se chama Introdução ao Estudo do Espiritismo e Estudo da Obra Básica, edição da FEB, que foi elaborado pelo Movimento Espírita e aprovado pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Procura no site da livraria da FEB, né, da editora da FEB, Lúcia, Introdução ao Estudo do Espiritismo e Estudo da Obra Básica. Lá tem a orientação de como fazer o estudo cruzado, que a pessoa pode fazer sozinha ou pode fazer no Centro Espírita. E aqui houve um incentivo ao trabalho realizado, vocês fizeram um retorno de ouro, ao nosso agradecimento, viu, pelo carinho de vocês. E a Marilene Gonçalves, ela faz uma pergunta rapidinha também. A evolução acontece como uma espiral, devagar, mas é uma constante. Não voltamos para trás. É isso, Eugênia? Resumiu bem, não é? Tudo indica que sim. Essa figura da espiral é um símbolo, né, para dizer que, porque a espiral, imaginemos assim um parafuso, né, que tem a espiral. Você vai seguindo a espiral, você está sempre ascendendo, você pode até passar de novo pelo mesmo ponto, mas de um outro patamar, né? Então imagina aí a espiral, a mola de um caderno, você vai indo, vai subindo, às vezes revisita certos pontos, mas sempre ascensionalmente, né? Agora, aqui reforço o comentário de Kardec da questão 191, que às vezes a gente fica meio preguiçoso e a gente para, mas há uma estagnação momentânea. A dor, que é um recurso, né? Não é punição, como lembra Geraldo, é um recurso da espiritualidade, é um recurso da vida, ela vem nos impulsionar. Chega uma hora que a gente cansa, chega uma hora que aquilo nos pesa, está parado, estagnado, porque o movimento é a lei da vida. Isso aí. Mano, alguém falou que às vezes bate um desânimo grande. Eu queria assim, sugerir, na experiência que a gente tem, não é nada de lição não, porque é um aprendizado para mim. Eu costumo agir assim. Se vai começando a bater um desânimo, porque o desânimo é a falta de ânimo. Ânimo, anima, alma, vida. Então quando a gente está desanimado é como se a gente estivesse morrendo aos poucos, mesmo estando vivo. Imagina que situação horrível, né? Walking Dead, assim. Não, vamos lá. Sabe o que você vai fazer? Assim, começa a bater um desânimo, não se deixa dominar pelo desânimo, não. Vai lavar uma louça, vai limpar um chão, não é? Vai lavar um carro, sabe? Vai dar uma caminhada, procure tirar a mente daquilo, não fique naquele círculo vicioso, não. Saia daquilo, vai fazer outra coisa, daqui a pouco aquele desânimo vai embora, porque a gente começa a ver coisas novas, não é? Curte ali arear uma louça, porque quando eu vou lavar a louça, a minha mãe fica vigiando, falou, meu filho tem que, além de lavar, arear quando é alumínio. Eu falo, ai meu Deus do céu, e é um sofrimento, ninguém consegue fazer igual a ela, né, mano? Então a gente vai tentando. Mas também pode visitar o lado dos velhinhos, né? É isso aí. Pode falar, Eugênia. É uma contribuição rápida isso aí. Falta ânimo, serviço, porque serviço é o vício do ser. Isso. É o que dá. O ânimo. Muito bom. Excelente, Eugênia. E aqui o Márcio Fontana, ele botou: como podemos pensar no perfeito se as imperfeições a serem corrigidas são infinitas? Não são, não, Márcio. Não é? A gente comete enganos, mas eles são limitados, e nós vamos conseguir corrigir tudo isso. Mano, e quem é perfeito? Né? Quem é perfeito não fica pensando em perfeição, não. A gente pensa na perfeição exatamente porque é imperfeito. Isso. A gente pensa na paciência porque é impaciente.
com paciência e perseverança, não é? Então, nós temos aqui ainda mais alguns comentários, mas o nosso tempo chegou e a gente fica com o compromisso de responder alguma pergunta pendente aí no nosso site, não é? E também no nosso grupo do Telegram, do Estudando o Livro dos Espíritos, está bem? Acompanhe por ali, por gentileza. Então, o nosso agradecimento ao Geraldo, à Eugênia, às nossas intérpretes da Concebe, nossa gratidão, e a você que acompanhou de casa aí, muito obrigado pelo carinho, pela sua atenção, e aqui nós temos uma programação para a semana que vem. Nós vamos continuar com transmigrações progressivas nas questões 193 a 196A do Livro dos Espíritos. Você pode ler, você pode trazer suas dúvidas e seus comentários. E nós, então, recomendamos que você nos acompanhe nos nossos próximos estudos, que você esteja atento aí à programação da FEB TV, sempre buscando, não é, o máximo para a divulgação da nossa doutrina espírita e para que você encontre os caminhos da sua autorrealização como espírito imortal que é. Muito obrigado, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Até a semana que vem. Com a Cris, que a Cris estará conosco. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.